Graça e paz a todos. Glória a Deus por esse momento. Estamos aqui reunidos para honrar e louvar e adorar o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus. Então, nesse momento que a gente possa aquietar os nossos corações, os nossos pensamentos, entrarmos na presença dEle com um coração sincero, reto, quebrantado, porque o Senhor não menospreza um coração quebrantado. Vou abrir o culto com um salmo que diz assim: Senhor, nosso soberano Deus, salmo número 8, verso 1. Senhor, nosso soberano Deus, como é majestoso o teu nome por toda a terra. Tu, cuja glória é cantada acima dos céus. Pela boca das crianças e dos recém-nascidos, instruíste os sábios e poderosos, silenciando os inimigos e maldosos, porque são adversários seus. Quando admiro os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali estabeleceste, pergunto: quem é o homem para que com ele te importes, e o filho de Adão para que venhas visitá-lo? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, tudo sujeitaste debaixo dos teus pés. Todos os rebanhos e manadas e os animais selvagens também, as aves do céu e os peixes do oceano, e tudo que percorre as correntes marítimas. Senhor, nosso soberano Deus, como é majestoso o teu nome por toda a terra. Deus, quem somos nós para que te lembre de nós e para que venha nos visitar? Realmente, quando olhamos a grandeza, Senhor, da tua majestade, essa pergunta nos é feita: que amor é esse que nos constrange, tamanho Deus, a ponto de se entregar por nós? Por isso nós entramos na tua presença com louvores e ações de graça para a glória do teu nome. Amém.
Passeia entre nós, Senhor. O teu rio passeia entre nós. Aqui, na casa, no lar de todos aqueles que estiverem assistindo. Amém, Jesus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm no trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Nossa, Senhor, Senhor.
águas a fonte, Senhor. Aleluias, Pai. Quem és tu a surgir como
da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Põe para mim esse hoje ali do lado já. Amém. Paulada, hein? Paulada de louvor. Por favor. Ai, ai. Glória a Deus por esse momento. Amém. Podemos sentar aqui. Mais uma semana. Mas graças a Deus que nós estamos aqui. Amém.
Sempre agradecendo pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui. Em nome de Jesus, talvez, espero que muito breve, a gente passe aí desse quadro de laranja para amarelo. Só para avisar os irmãos, eu propus no meu coração, porque apesar das mortes serem baixas, Bauru teve um crescimento de 116% de casos positivos. E os leitos estão em 96% na cidade. Então seria uma irresponsabilidade, mesmo já tendo autorização para a gente voltar aos cultos presenciais. Eu estou sendo um pouco mais zeloso, porque parece que cada vez mais está um pouco mais perto da gente, e a gente tem que tomar todo o cuidado com os nossos irmãos que estão em tratamento aqui, também com aqueles que vêm aqui, que têm um pouquinho mais de idade, ou os gordinhos como eu, assim também. Então, em nome de Jesus, eu creio que em breve, eu estou orando por isso, porque eu vejo quando eu sento ali, assim, ou às vezes quando eu ministro aqui, eu vejo os acolhidos aqui, e é uma época tão esquisita, porque até aqueles, nós voltamos a receber acolhidos, mas até esse a gente conversa com o pessoal do CAPS, do SEAC, as pessoas não querem tratamento, porque parece que está meio mais light, entendeu? Parece que está mais light, assim, a questão de, o cara está usando sem muita paura na casa dele, sei lá, alguma coisa assim. Eu sei que as pessoas também não querem se tratar, E hoje nós temos aqui uma capacidade até para 40 acolhidos. Então, acho que entrou na nossa quarentena 6, essa semana passada. Vamos completar a quarentena já nessa semana. A gente vai poder receber mais 6. E tomara que dê certo, em nome de Jesus, para que a obra do Senhor não pare, para aquilo que Ele tem nos chamado. Amém? Glória a Deus. Hoje é dia de ceia. Você aí na sua casa, separe um pedacinho de pão, um pouquinho do suco de uva, e para que a gente possa hoje entrar na presença do Senhor, lembrando sempre, de todo o sacrifício que Ele fez por nós. Vamos abrir o livro de Ezequiel, no capítulo 37. Amém. Ezequiel 37. A gente vê o povo de Deus aqui acuado, pelo Império Babilônico. E no capítulo 36, a partir do verso 15, Deus está falando sobre a restauração da nação de Israel. E aqui ele pega o profeta e ele leva o profeta para um lugar, e que é uma passagem bem conhecida nossa. Mas cada vez que eu leio, cada vez que a gente estuda essa passagem de Ezequiel, capítulo 37, ela nos fala de alguma forma sempre diferente. E com certeza hoje não vai ser diferente. Então o verso 37:1 diz assim: a mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre mim, e mediante o poder do seu Espírito, Ele me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, Ele mesmo me levou a caminhar de um lado para outro, e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequíssimos. Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acreditas que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi: ó Yahvé soberano, só tu o sabes. Amém. Deus, eis a tua palavra, que ela seja para nós, Senhor, a boa semente, lançada em boa terra. Espírito Santo,
fala conosco hoje, que essa semente frutifique segundo, Pai, aquilo que ela foi enviada com o teu propósito, o teu querer. Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então nós vemos aqui no verso 1 de 37, aonde o próprio Yahvé, o próprio Deus, né, com a sua mão que pairava sobre ele, ele pega e, mediante o poder do seu Espírito, me conduziu até o meio de um vale. Olha, vale não é um lugar muito agradável, porém ele não é um lugar fixo, ele é um lugar de passagem. Se nós sempre vemos, né, assim, entre um pico e outro existe sempre aquele vale. E o vale, ele é um pouco mais ermo, ele tem um pouco mais sombrio, mais escuro, mas é onde passam os rios também, ali para provisão. Então, sempre as batalhas aconteciam nos vales, né? Então, os vales eram campos de batalhas. Você não pode conseguir, você não guerreava na montanha, era a questão do vale. E naquela época, como a gente assiste em filmes assim, a gente vê era uma batalha corpo a corpo, e os povos, quando se enfrentavam ali corpo a corpo, imagine exércitos de, sei lá, 10 mil, né, 50 mil homens, né, de cada lado, 100 mil homens, numa batalha dessa morria pelo menos mais de 50%, 60% dessas pessoas, e depois quem tivesse ganho a batalha, separava os seus e deixava os outros lá. Então, os vales ficavam os cadáveres também, né, das pessoas que morriam. E você imagina, 20, 30 mil, porque não dá para enterrar isso daí. Era uma coisa assim que simplesmente alguns povos queimavam e outros deixavam lá, né, os ossos. Então aí Deus pega, então você imagina, um lugar como esse não deve ser um lugar legal de se visitar. Não deve ser um lugar gostoso de ver, uma imagem boa de se ver. A gente fala aquele vale gostoso com a cachoeira, a água. Não, era um vale, assim como o salmista diz, né? Ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor estará comigo. Então entenda, geralmente eles atrelavam o vale a um lugar de morte. Vamos, né, a batalha do Armageddon que tem lá é um vale chamado, né, eu não me lembro o nome do vale. Enfim, né, era no, mas passou. Mas só para constar isso daí, né? Ou até o Val do Jaboque também, de Jacó lutou com o anjo, né? Então o vale era um lugar de luta. Queridos, eu vejo assim que nós sempre passamos por alguns vales, né, na nossa vida. Porém, aqui a grande diferença é que a mão de Deus é que conduziu Ezequiel para esse vale. Da mesma forma em que Jesus foi conduzido pelo próprio Espírito Santo para o deserto. Nós precisamos entender que quando às vezes nós passamos por algum tipo de vale na nossa vida, algum tipo de batalha, algum tipo de luta, né? E se nós permanecermos ali, com certeza, muito de nós vai acabar morrendo naquele vale, muito daquilo que o Senhor já nos deu morrerá naquele vale. Nós precisamos entender que precisamos sair de um vale vitoriosos e vencer. Vale não é um lugar para se habitar, pelo menos o que a gente vê aqui na Bíblia. Vamos parar para entender. Cada vez que nós sofremos algum tipo de processo de mudança na nossa vida, é porque uns falam assim, eu estou passando pelo deserto, né? Também é um termo, mas o ideal também é falar assim, eu estou passando por um vale, irmão, né? A grande promessa disso é que Deus está conosco nesse vale. A gente vê isso aqui através do profeta Ezequiel. E ele tem uma visão
de ossos muito secos. Então, quer dizer, aquilo era uma batalha muito antiga. Aquelas pessoas tinham morrido há muito tempo, não eram ossos frescos, não era uma coisa fresca. Com certeza isso me remete, né? Quando a gente fala assim, ossos ressequidos, né? Sequíssimos. Sabe, existem manias na nossa vida em que é muito difícil de deixarmos, sabe? E essas manias, elas de certa forma, elas vão trazendo uma secura para nós, assim como essa batalha era muito antiga aqui, do povo que estava morto ali com aqueles ossos secos, né? Às vezes nós batalhamos uma vida inteira por uma coisa. Às vezes a gente consegue vitórias em várias áreas da nossa vida e não conseguimos vitória em uma área. Agora, o vale é esse local. Mesmo que essa sua derrota, às vezes venha te trazer secura em alguns momentos, aqui há uma esperança de Yahvé e de Deus para esse tipo de momento. Então ele faz uma pergunta para Ezequiel. Você, filho do homem, né, acha que esses ossos que estão amontoados podem reviver? Podem voltar a ter vida? O profeta, de maneira nenhuma ali, né, você imagina você sendo conduzido pelo próprio Deus da forma que estava acontecendo aqui, nem ousou responder sim ou não. Ele falou assim, o Senhor é que sabe. E isso serve como uma boa resposta para a gente aprender na nossa vida. Deus é que sabe. A gente precisa parar de talvez lutar contra, às vezes, por mais que possa ser que você está ali orando, profetizando ou lutando com alguma coisa, né? Assim como Jacó lutou com o anjo, a gente precisa sempre tomar cuidado, para assim, eu preciso saber se isso que eu estou passando é da vontade de Deus ou não é da vontade de Deus. Porque assim como um pai, né? Está escrito em que o apóstolo fala, assim como um pai, né, dá ali um castiguinho para o filho, Deus também nos repreende para que a gente aprenda certos tipos de lição na nossa vida. E eu tenho aprendido a falar assim, Deus, amém. Depois, essa semana, um irmão me mandou o Salmo 51, que ele estava lendo, e é um salmo que há muito tempo atrás eu gravei por trás de uma canção, ele sendo declamado, e a gente vê o quão difícil realmente é nos mantermos firmes, constantes, olhando para a cruz, olhando para o alvo, né? Não há fé, o Senhor, e vai. Só que no meio desse caminho a gente sempre vai passar por um vale, e de maneira nenhuma nós devemos permitir, a ponto de ficarmos num vale, de ficarmos com alguma área da nossa vida muito seca. Deus pode fazer qualquer coisa. A vontade dele é soberana sobre qualquer coisa no universo. Então o profeta responde sabiamente, o Senhor é que sabe, né? O Senhor é que determina se sim ou se não. O Criador de todo o universo, né? Então, o verso diz assim, verso 4. E ele me disse, profetiza, pois, sobre estes ossos, e ordena-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim declara Yahvé o Eterno e soberano Deus a estes ossos. Farei entrar em vós o fôlego da vida e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos. Farei surgir carne, estenderei pele sobre todos vós. Porei a respiração dentro de cada pessoa e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou Yahvé, o Senhor. E aqui o profeta, então, conforme a instrução de Deus, no verso 7, então profetizei conforme me for ordenado.
E enquanto eu pregava, repare bem na tradução original da King James, enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Então vamos entender primeiro a diferença entre profecia e profetada. Amém? Porque eu fico muito ressabiado quando uma pessoa fala assim, diz o Senhor. Eu fico sempre com o meu pezinho atrás. E fico muito com o meu pezinho atrás também quando a pessoa fala assim, não, porque o Senhor falou para mim. Eu falo, se a gente entender como funciona o processo de profecia, esse cargo em que Deus instituiu, nós vemos que toda a profecia deve ser inspirada pela palavra de Deus. Amém? Existem inúmeros casos de pessoas que, por alguma epifania emocional, extrapolam algumas coisas, tipo assim, acrescentam, porque assim, o profeta é sujeito ao Espírito. A gente precisa entender que o Espírito Santo ele não toma conta do nosso corpo a ponto de nós não termos mais controle sobre o nosso corpo. Porque é como se fosse uma coisa única. Nós permanecemos conscientes, e veja bem que o profeta permanece consciente a ponto de conversar com Deus, mesmo sendo levado pela mão de Deus para aquele vale de ossos. E ele só profetiza quando Deus ordena que ele profetize. E Deus fala para ele o que ele tem que profetizar. Então, eu gosto muito dessa tradução do verso 7, porque ele diz assim, enquanto eu pregava. Quer dizer, profetizar, irmão, é pregar. Profetizar é ler a palavra de Deus. Profetizar é não tirar uma vírgula ou acrescentar um tio àquilo que está escrito. Eu ainda li uma passagem hoje em que Deus permitirá, eu estou tentando lembrar o livro, mas eu acho que foi no livro de Gálatas. Deus permitirá heresias dentro da igreja para que nós saibamos detectá-las. O mais importante hoje, nesses tempos em que nós vivemos, é que todo o acesso às palavras e ministrações que nós temos, você não pode aceitar aquilo, e nem isso que está sendo pregado agora, como a verdade, a não ser que você confira na palavra de Deus, se aquilo que o pastor, ou o pregador, ou o profeta está dizendo, condiz com a palavra de Deus. Não dá para pegar um verso e isolá-lo de todo o contexto bíblico. Não dá mais antes, e quando nós éramos nécios na fé, nós acreditamos em muitas besteiras, em muita coisa ruim, em muito fake news gospel. E eu vejo que Deus tem nos alertado, e quando Ele fala aqui para o profeta, você acha que isso é possível? O Senhor é que sabe. Eu fico imaginando, algum tempo atrás, Deus falando assim, você acha que é possível, você levitar? Eu levitarei em nome de Jesus, e vou emagrecer e um dente de ouro vai surgir. Coisas desse avivamento pentecostal, gospel da galáxia de Órion. Pessoas que falavam, eu flutuei, eu emagreci, apareceu dente de ouro. Com que propósito, Deus quer te salvar, Deus quer te levar para o céu. Fala assim, mas eu estou precisando de grana, eu estou precisando de emprego, eu estou precisando de ser curado de uma doença. Meu querido, nós já ministramos sobre isso. Isso são o quê? São migalhas. O banquete é a salvação. O banquete de Cristo é você estar eternamente com Ele.
Tá certo, mas dá para comer de algumas migalhas? Dá sim. Jesus falou que dá, com certeza. Mas não confunda bênção com salvação, cura com salvação. Não confunda. E nós vemos aqui que quando o profeta prega, os ossos secos se juntam. Porém, ainda são ossos. Amém? São só ossos. Os ossos são responsáveis por quê no corpo? Os ossos sustentam a estrutura do corpo. Quando os ossos juntam e formam aquele esqueleto, e nós vamos ver aqui embaixo no verso 8. E eu então atentei para o que estava acontecendo e reparei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões, de músculos. E logo em seguida, pele os cobria. Todavia eram corpos sem espírito, não havia o fôlego da vida neles. Então, se nós pararmos para pensar, e eu hoje estudando a palavra, fui fazer uma pesquisa sobre, qual a função do osso no corpo, qual a função do tendão e do ligamento, e qual a função dos músculos, E eu comecei e qual a função da pele, porque diz também aqui que depois foram cobertos por pele. Porque você imagina um corpo escalpelado, Você vendo todos os tendões, músculos, não deve ser uma imagem muito legal. Então Deus cobriu com pele. E se nós partirmos para entender que nós somos um corpo, e o corpo de Cristo, amém? Nós somos um corpo que estávamos mortos em nossos pecados. Um corpo que tinha coisas secas. Secas aqui, que coisas? A minha fé secou. O meu amor ao próximo secou. Eu não consigo mais ir à igreja porque eu perdi a fé de tanta barbaridade que eu vi, pastores e pessoas fazerem, secou. A minha compaixão secou. O que pode estar seco na sua vida? O meu amor por Deus. A minha condição de domínio próprio sobre o pecado, ou a minha compaixão sobre aquele pecador, a ponto de nós não termos mais compaixão pelo que peca e sim pisarmos na cabeça dele. Tem muitas coisas que podem estar secas, e Deus quer, pelo poder dele, apenas pelo poder dele. E aqui ele mostra, através de um homem feito de osso, tendão, músculo e pele, que quando o homem fala aquilo que é a palavra de Deus, coisas acontecem, não a palavra do homem. E ele pega aqui, e Deus escolheu os homens para pregar a palavra. Deus escolheu ele escolheu te salvar, mas a gente precisa entender que a nossa salvação vem de uma tarefa também. Porque nós fomos salvos porque um dia alguém foi e pregou para você. De maneira nenhuma eu tive uma epifania no meu quarto, onde eu abri lá e falei assim: se você aceitar Jesus como seu Senhor, mas não foi assim. Alguém pregou, alguém orou. E você pode ter certeza que Deus colocou isso no desejo, no coração de uma pessoa, porque quando Ele quer salvar alguém, Ele vai usar outro alguém para ministrar a palavra dEle. E de repente, então, os ossos, eles servem, voltando à palavra, os ossos servem para sustentação do corpo. Sabe quando você já viu cenas de pessoas, jogadores de futebol, ou eu mesmo, que já rompi todos os ligamentos do joelho, e eu fui tentar ficar em pé, assim o negócio ficou mole, assim. Sabe quando você vê a pessoa, ou o próprio aquele lutador lá, o Aranha, esqueci o nome dele, Anderson Silva, quando quebrou a canela, você vê que fica o músculo, tudo perde a sustentação. O osso é aquilo que sustenta o corpo.
E aí, o tendão que ele começa a acrescentar, o que que é? O tendão, visto o que eu vi na internet, estava escrito ali, ele junta esse músculo, ele gruda os músculos e ligamentos, né, ao osso. Então, quando Deus fala assim, primeiro ele juntou os ossos, depois ele pôs os tendões e ligamentos, quer dizer, e aí depois ele pôs o músculo, o que que o tendão faz? Ele é o equilíbrio para manter tudo unido, para que não se desmanche, para que a carne não desgrude ali do osso e assim por diante. E os músculos são aquilo que gera força, que gera locomoção, que faz com que você levante, com que você sente, né? Então o músculo, ele está atrelado à força, ao movimento, porque o nosso corpo foi criado para ir. Amém? Amém. E a pele é a proteção de tudo isso. A pele, ela reveste o osso, que é a sustentação do corpo, reveste os tendões e os ligamentos, que é o que são responsáveis pela ligação, né, pelo equilíbrio entre o músculo e o osso, os músculos, que é a força motriz nossa, aquilo que nos dá movimento, amém? E a pele que protege tudo isso. Eu falei assim, com certeza isso tem alguma coisa, e lógico, Deus me leva sempre ao Espírito Santo, na meditação da palavra dEle, né? Pela palavra dEle, eu falo, Senhor, né? O que mantém, o que sustenta o corpo de Cristo? É a fé. E nós estudamos sobre fé há pouco tempo atrás, né? Que Jesus, por exemplo, Ele é o autor e é o consumador da nossa fé, amém? A fé não é uma coisa nossa, nós já estudamos isso. A fé é uma coisa dada por Deus para nós. Isso é um dom de Deus para nós. Então, o que mantém sempre o corpo unido, os ossos juntos? O que sustenta o corpo de Cristo? É a fé. Então, Ele criou, Jesus é o autor da fé. Porque através da fé, você se aproxima de Deus. Porque é impossível que aquele que se aproxime de Deus, que não crendo que Ele existe, possa chegar perto dele. Então, a primeira coisa que nos aproxima de Deus é um dom que Ele nos deu, que é a fé. E isso é a sustentação do corpo. Toda a salvação está atrelada a essa palavrinha, fé. E o que traz equilíbrio, os tendões e ligamentos para isso? O que nos une é o amor. O que une o corpo é o amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus amou primeiro, nós ainda sendo pecadores, nos amou. O que mantém o equilíbrio da fé é o amor de Deus em nós. Então é muito importante que a gente saiba preservar esse ligamento que é o amor de Deus. E de maneira nenhuma, né, quando Paulo fala assim, nós temos a fé, a esperança e o amor, e o maior deles é o amor. Como ele diz em Coríntios 13, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e falasse a língua dos homens, e desse o meu dinheiro a todos os pobres, né? Ainda assim eu seria como o sino que soa como um metal frio, porque sem amor nada disso teria valor. Então, o elo que une o corpo se junta pela fé, e o que mantém esse corpo unido com os músculos são os tendões, que é o amor. E o que é o músculo? O músculo é a palavra. Por quê? Porque a palavra nos movimenta como corpo de Cristo, amém? Pode ver que quando você tem fé, e você então recebe o amor de Deus, aí então Jesus fala, ide. Repare que o ser igreja está atrelado a um verbo, que é o verbo ir.
Em todo o tempo, quando as pessoas foram curadas e salvas, o Senhor falava, levanta e anda. São coisas de movimento. Não dá para ficarmos parados, sentados no mesmo lugar com que fomos chamados. Novamente voltando para a piscininha infantil, cheia de marmanjo nadando, e as crianças lá fora chupando o dedo, com a aguinha no tornozelo. Não dá. E a pele é o quê? O que protege tudo isso? A pele é a igreja. Porque é a junção da fé, do amor e da palavra. Esse é o tripé da igreja. E o Senhor é bem claro quando Ele diz assim, né, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, a grande proteção de tudo, da fé, do amor e da palavra, é a igreja. E a igreja é o quê? É a comunhão. Por isso faz tanta falta não estarmos juntos pessoalmente. Por quê? Porque é a comunhão dos santos. A oração do Pai Nosso é no plural. Jesus foi bem claro quando Ele falou, quando tiverem 2 ou mais reunidos. Por quê? Porque igreja não é no singular, igreja é no plural. Nós não somos perfeitos andando sozinhos, mas quando nós estamos com outro irmão, então nós somos mais fortes. E quando nós estamos com vários, nós somos muito mais fortes. E as portas do inferno não prevalecerão. Então nós vemos aqui que o corpo de Cristo, né, ele é formado por fé, por amor, pela palavra e revestido pela igreja. E aí, então, ele diz que está um sopro de vida, porque o verso 8, ele termina como, não havia o fôlego de vida neles. E olha, dá para a gente ver algumas pessoas que ainda precisam desse fôlego de vida. E eu acho que isso é uma coisa que precisa ser renovada no sentido de, se nós entendermos que a fé que foi dada por Deus, o amor com que Ele nos amou, né, e a palavra que vem nos lavando e curando, e comungarmos isso como a igreja de Cristo, este fôlego é o passo a seguir. Porque não dá para ser igreja com palavra, amor e fé, né, sem o sopro de vida, sem o fôlego da vida, porque é isso que Ele veio nos trazer. O verso 9 diz assim, então o Eterno me ordenou, profetiza agora ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e convoca Ruá, o sopro da vida, dizendo, assim diz Yahvé, o Senhor Deus, ó Espírito, vem dos 4 ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Fiz como me foi ordenado e profetizei, e no mesmo instante o fôlego da vida entrou naqueles corpos e eles ganharam vida e se colocaram em pé. Então entenda, se nós pararmos para analisar, os corpos não estavam em pé, amém? Ele tinha toda a perfeição, já tinha os ossos, já tinha os tendões, já tinha os músculos e já tinha a pele. Porém, eles não estavam em pé. Por quê? Porque falta o fôlego da vida. E o fôlego da vida é o Senhor Jesus. É o Espírito Santo do Senhor Deus, do Senhor Jesus, de Yahvé. Então não adianta nós termos corpo bonito, estava com pele, com músculo, com tudo. Não adianta nós termos a nossa vida do jeito que temos, sem um fôlego de vida para nos manter em pé. E é difícil ficar em pé, irmão. É um exercício de equilíbrio absurdo, segundo um amigo meu. Porque o tamanho do corpo em relação aos nossos pés é muito desproporcional.
Então, apenas com o fôlego de vida, nós nos tornamos pessoas perfeitas em pé. Eu gosto muito de imaginar, e eu falo imaginar mesmo, porque o Senhor nos deu esse poder criativo de imaginarmos as coisas, não de inventarmos como verdades. Mas quando eu me pego olhando essa situação, e eu olho para a igreja, e eu vejo situações em que existem partes do corpo que às vezes estão secas, precisam ser irrigadas. Por quê? Porque pessoas que ainda não têm o sopro de fôlego de vida, né, estão ali caídas, estáticas. E pessoas que estão em pé, porque diz que aqui assim que ele recebe o fôlego, né, eles se colocaram em pé. E havia tanta gente reunida ali que dava para formar o exército sem medida. Então, não dá para nós ficarmos em pé e olharmos uma pessoa ainda deitada. E isso não nos comover. Não dá para nós que estamos em pé sermos uma cilada para que uma outra pessoa, né, caia em tentação. As pessoas, existe uma nuvem de testemunhas invisíveis. São todos os anjos, todos os seres celestiais que nós não enxergamos, do multiverso de Deus, estão nos vendo ali. O próprio Senhor. Nós nunca estamos sozinhos. E nós devemos pedir muito perdão por isso. Quando nós somos o agente em que vai contra o fôlego de vida da pessoa, né? Nós somos o agente que quebra um osso de uma pessoa, porque o osso é responsável pela sustentação. E está sempre atrelado à fé. Não dá para nós, né, guardarmos mais aquelas coisinhas no criado mudo, permitindo que Deus entre na sala da sua casa, do seu coração, mas não entre no seu quarto, no seu íntimo, aonde você mocosa coisas ainda lá, ao qual Ele quer ter acesso. Isso machuca. Por isso que a palavra diz que nós temos que confessar os nossos erros, né? Sabe, e lembrar que nós temos Jesus, a confessar assumindo perante o Senhor, e falar: Senhor, é isso, eu não consigo, eu estou podre nisso, meu osso está quebrado, aquilo, meu corpo não consegue se manter em pé, né? E se o osso está quebrado, o tendão não vai conseguir sustentar nada daquilo, entendeu? Por mais que começa a dar problema. É toda uma questão assim, se a tua fé está com algum problema, com certeza vai ser uma reação em cadeia do amor, que é o equilíbrio, que são os tendões, né, entre o músculo e os ossos, e a palavra, que é... A palavra, que é o id, que é os músculos, e a pele, que é a concepção de onde se fecha tudo, chamada igreja. Amor, fé, amor, palavra, e isso forma a igreja pele. E a igreja é o corpo de Cristo. Então aqui é uma profecia onde o Senhor está nos mostrando, né, que o corpo dele, né, o corpo de Cristo, e isso hoje é dia de ceia, ele vai revitalizar esse corpo, amém? Em nome de Jesus, ele está dizendo aqui que é o desejo dele. Por quê? Porque ele está falando sobre a restauração de Israel, que estava escrava do Império Babilônico. Depois dessa profecia, né, Jerusalém é reconstruída, ele ajunta os judeus novamente lá, os muros são reconstruídos.
E aí a gente pode até dar sequência nesse estudo de como reconstruir um muro, do que é necessário, porque quando nós formamos esse corpo, é necessário que cada um também tenha a sua parte, assim como o corpo em que nós habitamos tem a sua função em cada membro. Amém? Louvado seja o Senhor por isso. O louvor pode vir à frente para a gente fazer a ceia. O Dair traz para mim a cálice, um pedacinho de pão. Amém. Nesse momento, eu quero que você separe o seu... Faça favor, né? Vem aqui para mim, querido. Amém. Pode levar aquela chave para mim, querido. Vamos entender, como igreja, a importância do pão e do cálice, porque isso é uma nova aliança. Se nós analisarmos, Deus é um Deus de alianças. Alianças são compromissos assumidos. E eu quero, hoje, em nome de Jesus, com certeza, renovar a minha aliança com Deus. Os votos de fé. E tudo aquilo, e lembrar tudo aquilo que Ele já fez pela minha vida. E essa é a minha oração hoje. E eu espero que seja a sua. Por quê? Porque eu não quero, de maneira nenhuma mais, olhar para vales de ossos secos na minha vida. Eu não quero de maneira nenhuma mais ter essa visão de morte, essa visão de destruição. Nós precisamos olhar para aquilo que Deus deseja de nós. E Ele mostrou na palavra dEle claramente o que Ele deseja hoje. Ele deseja nos dar vida. Ele deseja juntar ossos na nossa vida. E isso é feito através da fé. Ele deseja criar tendões e ligamentos e músculos, que é o amor e a palavra, que façam que todo o corpo possa se movimentar e continuar a obra do nosso Senhor Jesus. E Ele quer cobrir tudo isso de pele, para proteção, porque a pele nos protege, e isso é a igreja. E as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de Cristo. De maneira nenhuma eu quero aceitar mais, tanto na minha vida, e eu peço que você não aceite na sua vida, vale de ossos secos, lugar de morte e de derrota. E que Deus hoje sopre o seu fôlego de vida nas nossas vidas, para que a gente fique em pé, como um exército de Deus, incontáveis, fortes, cheio do seu Espírito, da sua força, para que a gente olhe para Ele com reverência, porque o que nós éramos, ossos secos, sequíssimos, e com toda a perfeição do seu amor, Ele pega e cria para nós corpo de Cristo. Nos deu a chance de fazermos parte de um corpo perfeito.
não perfeito como instituição, mas perfeito como corpo de Cristo. E nós seremos transformados como num piscar de olhos. E eu acredito nisso em nome de Jesus. Amém. E ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele volte. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue de Cristo nosso Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, depois de se examinar, coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, porque não discerne que está comendo e bebendo o corpo do nosso Senhor Jesus. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por Deus. Te dou graças, Pai, por esse momento, por esse pão, pela nova aliança do corpo do nosso Senhor Jesus. Como nós lemos aqui, nós nos autoexaminamos nesse momento e colocamos diante do Senhor tudo aquilo que o Espírito Santo nos incomodou, que devemos mudar e pedir perdão, para que não passamos isso indignamente, Pai, e sejamos condenados por fazer isso, não discernindo que estamos aqui ceando daquilo que vem do céu, que é o corpo, o sangue, o cálice da nova aliança do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Bendito seja o teu nome hoje e sempre, Pai. Teu sangue leva-me além, Todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. O que irriga tem dois músculos e ossos e pele, que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos
mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Cantemos a Ele. Alvo mais que a lava, Senhor. Eu sou livre para cantar, Senhor. Eu sou livre para ir. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Obrigado, Pai, em nome de Cristo Jesus, pela honra da comunhão e fazer parte da nova aliança do nosso Senhor Jesus. Nos perdoa, nos aceita, em nome de Jesus nos enche, Pai, junta os nossos ossos pela fé. Coloca em nós, Pai, os tendões e ligamentos. Deus, que é o amor, que traz o equilíbrio entre os músculos, que é a Tua palavra, junto com a fé, que são os ossos. Em nome de Jesus, reveste tudo isso, Senhor, com a pele, porque a pele do Senhor é a Tua igreja, ao qual as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E sopra em nós, Espírito Santo, do fôlego da vida. Escreve o nosso nome no livro da vida nesse momento, porque nós declaramos com as nossas bocas, porque cremos em nosso coração, que Jesus Cristo é o Senhor e o nosso Salvador. Muito obrigado por esse momento, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Levante a sua mão aí. Que o Senhor lhe abençoe e guarde, e faça resplandecer a tua face sobre ti e lhe dê a paz. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão plena do fôlego da vida seja conosco hoje e sempre. Amém. Vamos em paz. Deus te abençoe. Amém.